Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje conversar sobre a etapa número 14. Essa etapa vai falar sobre o corte apical 3 câmaras. Observem na imagem à esquerda que o corte apical 3 câmaras ele tem esse nome porque ele visualiza a câmara atrial esquerda, visualiza o ventrículo esquerdo e visualiza a aorta. Lembrando que a aorta ela é visualizada na sua região do anel, da sua região do seio de Valsalva, na sua região da junção sinotubular e um pouco da porção proximal da aorta ascendente. Lembrando que o corte apical 3 câmaras ele é muito parecido com o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas, apenas o longitudinal apicalizado, ele fica apicalizado. E é importante lembrar o componente, as paredes do ventrículo esquerdo estudado nessa incidência. Observem que a válvula mitral é muito bem visualizada, da mesma maneira as válvulas da válvula aórtica. Observem que nós temos à esquerda da tela a parede inferolateral e temos à direita da tela a parede anteroseptal. É importante lembrar que a parede inferolateral, seu segmento basal médio apical é vascularizado pela artéria circunflexa. Da mesma maneira, a parede anteroseptal, segmento basal médio apical, é vascularizado pela artéria descendente anterior. Relembrando que o septo interventricular ele pode ser dividido em septo anterior, quando na imagem nós identificamos a aorta, e ele pode ser chamado septo inferior, quando no corte nós não identificamos a aorta. O septo inferior vai ser visto no apical 4 câmaras e o septo anterior, toda incidência que você identifica a aorta. Veja também com o mapeamento colorido, nós podemos identificar o fluxo se deslocando do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, o chamado fluxo diastólico, e também podemos visualizar o sangue que se caminha para a via de saída para ser ejetado na aorta. Vamos ver isso agora na nossa animação. Reparem que esse corte apical 3 câmaras, como nós falamos, visualiza no número 1 a parede inferolateral. Lembrando que a parede inferolateral ela é vascularizada pela artéria circunflexa. Em número 2, nós vamos ter a parede anteroseptal, que é uma estrutura, que é um segmento vascularizado pela artéria descendente anterior. Observem que nesse apical 3 câmaras, nós já identificamos a presença de um ventrículo esquerdo que não está contraindo de maneira adequada. Observem que os volumes no momento da diástole e no momento da sístole não variam muito. Então esse ventrículo com certeza já apresenta um grau de disfunção sistólica. E a gente observa também, com o mapeamento colorido, a presença de uma regurgitação aórtica visualizada em vermelho, e observem que esse jato de AO está direcionado para a cúspide anterior, então esse vai gerar o que nós chamamos de sopro de Austin-Flint, e observem também uma falha de coaptação da válvula mitral, identificando uma regurgitação mitral. Lembrando que quando a gente tem a regurgitação mitral em situações onde o ventrículo cresce, nós precisamos pensar, não havendo doença da própria válvula mitral, precisamos pensar de uma regurgitação secundária, uma vez que quando o ventrículo cresce, ele pode gerar a falha de coaptação, porque existe tração do aparato subvalvar. Lembrem que muitas vezes essa regurgitação secundária ela pode ser simétrica com o tétron simétrico, geralmente por comprometimento isquêmico da parede anterior, e ela pode ser assimétrico quando eu tenho tétron assimétrico, geralmente quando eu tenho um comprometimento isquêmico da parede inferior. Então vejam a grande importância que tem o apical 3 câmaras
na avaliação não somente da função do ventrículo esquerdo, mas na identificação de comportamento isquêmico da parede inferolateral e anteroseptal, e também um ponto adequado, um corte adequado para a identificação da IM, da IAO, e também um bom corte para alinhamento de uma estenose aórtica, identificando que facilmente vamos ter uma angulação de no máximo 20 graus para identificar as velocidades máximas da estenose.